Ela aproveitou toda a sua experiência no mercado publicitário e hoje é uma das grandes consultoras de imagem de mulheres plus size. A minha entrevistada de hoje é a Lilian Lemos. A história dela é maravilhosa, onde ela mostra como ela pode melhorar a imagem, a autoestima, a aceitação das mulheres que são plus size, mas ao mesmo tempo podem se sentir bem, bonitas. Não perca aqui no Vida em Conexão. Bom, queria muito agradecer a sua presença, Lilian. E você trabalha com a consultoria da imagem, né? Seu trabalho é um trabalho sobre a imagem das mulheres. Quando começou esse trabalho na sua vida? Como surgiu isso? Eu fui publicitária, como eu te contei. Sou ainda de alma, não tem como, a coisa flui. Mas quando eu me tornei plus size, depois que eu ganhei meu filho, eu descobri uma imensa dificuldade da mulher grande se vestir na moda, ter aquelas referências de fast fashion. Sempre era tudo muito classudo, muito leg, muita túnica e o meu estilo não me permitia só ter aquilo. E foi quando eu descobri que existia um mundo inteiro de comunicação para o plus size, mas ele não era divulgado. Aqui em Brasília era uma coisa, algumas lojas tinham, não tinha manequim na vitrine, e isso há 5 anos atrás. Então, de lá para cá mudou bastante. E foi mas aí acho que mesmo assim, ainda hoje, ainda é pouco, assim, né? É pouco. É pouco porque a demanda está crescendo, né? Então, as fábricas começaram a ter foco nisso, que aí começam a ter uma boa divulgação e vai no caminho gradativo. Bom, e aí quando você começou a trabalhar com a imagem da mulher, você teve essa pausa porque você ganhou o seu filho e precisou diminuir um pouco o ritmo de trabalho, ou porque você viu nessa realidade sua de vida uma oportunidade de trabalho, ou foi um casamento assim entre os dois? Foi tudo junto, foi tudo porque junto. na verdade eu estava numa vida muito frenética de agência de publicidade, eu não dormia em casa e cuidava de todos os eventos, isso com um bebê de 8 meses no colo e ele dormia no escritório, era uma confusão. Então, um estresse realmente físico e emocional. Eu amava absurdo. aquilo e amo ainda o ritmo de agência. Acho que é gratificante demais você ver evolução e o seu cliente tendo taxa de conversão bacana. Isso tudo é muito bom. Mas eu estava vivendo uma vida que não era a vida que a minha família precisava. Eu estava prevendo um novo filho, então eu queria ter outra gestação e eu comecei a avaliar que no meio daquilo tudo, uma segunda gravidez ia ficar difícil, mas eu não consegui sair dele de início. Entendi. Então eu comecei a fazer as formações de consultoria de imagem, mas uma coisa muito hobby. Entendi. E quando dava? Um cursinho em São Paulo, vai e volta rapidinho. Quando nasceu a minha segunda filha, e realmente a Júlia estava dentro do escritório com 2 meses de vida. Nossa. Eu tendo que fechar a porta, dar mamar, todo mundo, agora para voltar. Aquela coisa que estava muito pesado. Então foi aí que eu sentei com meu marido, nós éramos sócios, ele continuou com a agência de forma particular e eu fui trabalhar com o que eu amo. E o que me permitia ter uma agenda um pouco mais flexível. Porque, afinal de contas, eles eram muito pequenininhos, a diferença entre eles é 3 anos. E acredito que você deve ter sentido no começo, assim, tem que ter uma maturidade emocional muito grande para tomar essa decisão, né? Porque, na verdade, você abre mão de uma carreira profissional bem estabelecida, onde você deve ter feito vários pensamentos e questionamentos. Poxa, eu me dediquei tantos anos. E eu te dou até parabéns, porque eu acho que você pensou não só em você, mas acho que no bem-estar da sua família também. Você sabia que se você continuasse ali, não saberia quanto tempo duraria também, né? Verdade, a durabilidade daquilo, né? O meio de publicidade é um meio muito instável, porque se a gente for avaliar no fundo, uma empresa que está com dificuldade financeira é um dos primeiros lugares em que a gente começa a cortar a verba. E os meus clientes estavam acontecendo isso. Então, meio que foi tudo junto, sabe? Então, a gente começou a descer o ritmo dos clientes. E aí, eu comecei a ter um pouco mais de tempo vago. Eu falei, peraí, eu vou preencher isso aqui. Aí, eu fui para São Paulo, me formei de verdade. Fiz o curso com o Manu Carvalho. Comecei a procurar grandes stylists em São Paulo. Comecei a ir para o Rio e fazer uma formação de base. Porque isso é muito, muito em mim, sabe, Lia? Eu não faço se eu não tiver realmente com terreno fixo.
eu não seria capaz de atender uma Começar cliente. algo só porque você estava com vontade, você tinha um dom. Não é porque você se vestia bem, porque você sabia como cuidar da sua imagem, que você saberia cuidar do outro, né? Pois é, era uma coisa muito implícita natural, em mim. Mas eu queria ter uma formação bacana. Eu queria chegar numa pessoa e falar, poxa, olha, eu tenho formação para isso. Legal. Eu aprendi da forma correta. Né? É bom quando você tem um embasamento, porque você fica muito mais segura na hora de atender. E aí eu fiz todas as especializações bonitinhas, fiz toda a parte de corpo, de rosto, cabelo, maquiagem, cores. A gente juntou toda a necessidade de uma consultoria de imagem completa. E, primeiramente, eu comecei a atender meus clientes da agência. Então, a gente começava a levar a imagem para a própria marca. Até para mudar também um pouco, né? Da maneira que os outros também viam, Sim, né? E ficou uma coisa muito diferente, né? Ela é séria, ela era dona de agência, agora ela é consultora de imagem. Não é, a seriedade continuou do mesmo jeito, só que de um formato um pouco mais leve, referente a assuntos, a dialeto, a forma de apresentação. Eu já não ando mais de terno todos os dias. Eu agora tenho a flexibilidade de usar o que está na moda e trazer isso toda para a realidade das minhas clientes, né? E eu acabei, na época, calhou de ser junto com o Plus. Então aí eu falei, opa, peraí. Aí voltei para São Paulo, fiz um curso especializado em plus size, que você aprende a vestir a gorda em todos os aspectos. Como é que é assim? Porque assim, para nós mulheres, a gente é um universo desconhecido ainda. Eu acho que a gente agora tá ouvindo falar de modelos plus size. É recente. Os últimos, no máximo 10 anos. Isso, então, assim, é um tempo muito curto para poder ter um assunto divulgado mundialmente. E é o que você falou, é um universo de mulheres que, na verdade, elas estavam um pouco esquecidas no sentido de, poxa, por que eu não posso me sentir na moda? Por que eu não posso me sentir bem, bonita? E aí vem uma outra questão que eu acho que é um pouco mais, assim, individual de cada um, que se ela está se sentindo bem daquela maneira, não adianta toda a sociedade querer impor um biotipo e que ela tem que emagrecer porque a sociedade impõe aquilo. Eu acho que cada um tem que estar bem da maneira que é. Então eu sempre falo para as pessoas que se você está se sentindo bem, olhando no espelho e feliz com o que vê, ótimo. Claro que nós temos que pensar primeiro na saúde. Então, se a sua saúde está bem, se você faz seus exames de rotina. Então, eu acho que isso aí eu acho que é uma coisa que quando você vai atender as suas clientes, elas vêm com um pouco de insatisfação com o corpo delas ou você já atende clientes, não, bem resolvidas, sou plus size mesmo, preciso de você para me dar um up aqui na minha imagem. Ai, são tantas, sabe? Né? São tantas. A gente trabalha com todos os estilos de problemas psicológicos e mentais, e não que a pessoa tenha uma doença, mas o fato dela não se sentir segura com ela própria, isso já é um motivo delas me procurarem. É uma insegurança emocional. Já existe uma barreira. E eu preciso me encaixar, eu já tomei todo tipo de remédio, não consigo emagrecer. Não, peraí, não é assim. A primeira coisa que a gente procura dentro de uma consultoria de imagem, e quando eu procuro atender ela, é a satisfação pessoal. Esse é o primeiro tópico das minhas aulas, que hoje a gente tem bastante aula em público. Legal. E o primeiro tópico que eu trato é, qual que é o importante do seu corpo? É você aceitá-lo. Se você não aceita, então vamos fazer o que é que precisa para você aceitar ele. Ah, não, eu tô gorda, eu não tô satisfeita com isso, então vamos fazer sua consultoria depois que você emagrecer. Isso já aconteceu com várias clientes minhas. Me procurou 3, 4 tamanhos maiores, fez bariátrico, fez a dieta, fez a reeducação alimentar, veio pro tamanho menor, aí teve um motivo para trocar o armário inteiro e a gente começou com... E você atende não só plus size, mas atende o tamanho regular também. O Plus, ele é uma consultoria que, para mim, eu amo mais porque ela é mais desafiadora. Então, assim, a mulher Plus, ela não acredita que ela pode usar calça branca. Peraí que eu vou te mostrar agora como é que você usa. E a gente traz a calça branca exata, do formato do corpo que indicado, aí fica bacana. Uma coisa que a gente trabalha muito é o dress code. Tá, você vai estar onde? Vai fazer o quê? O que você quer ser nesse local? Isso, como você quer ser vista, né? Exatamente. Não, eu tenho esse objetivo de vida, eu quero atingir esse patamar profissional, então aí a gente chega para aquele objetivo. Agora, eu já peguei cliente totalmente sexy. Entendi. Totalmente, daquele tipo de andar de oncinha, vermelho, pink todo dia, com roupa totalmente colada. E a gente, você vai adaptar, né? Exatamente. Na verdade, hoje, eu não posso dizer que uma cliente é só um estilo ou só um formato, porque
Hoje o mundo é tão eclético, eu você acho tem que a tantas gente opções. eu também acho. Final de Então, semana assim, você é de um jeito, no trabalho você é de outro. E tem dia que a gente tá afim de sair de tênis, e tem dia que você tá afim de sair de não é? salto. E é Então, legal assim, você ter essa ter liberdade, essa né? possibilidade de ser várias coisas que você gostaria de eu ser. também acho. Mas a consultoria de imagem, ela foca na sua realização pessoal. Então, Lília, eu preciso atingir um patamar. Eu tive uma cliente que foi, para mim, ela é o ó concurso, é a Tânia. A Tânia tem 1,59 m, ela é bem magrinha e ela assumiu um cargo no banco, ela trabalha no Banco do Brasil e subiu de cargo e seria chefe dos amigos. Ela já tem uma estrutura angelical, ela é toda mignon. Aí aquele cabelo loiro enroladinho aqui. Gente, é claro que a imagem de uma gerente de um departamento exige uma certa postura. E que por mais que... É porque é intuitivo, a gente bate o olho. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque assim, eu tô me encaixando em tudo que você está falando, que é tudo que eu acredito, porque eu falo para as pessoas que existem pesquisas, até psicológicas, eu estudei bastante sobre isso, que falam que em 5 segundos a gente emite um juízo sobre alguém. Então, vem aquela pessoa e fala assim, não, isso é verdade, isso é uma pesquisa. Então, tem gente que fala assim, poxa, mas isso eu tenho que me arrumar para ir para o trabalho, mas eles têm que olhar minha competência, não o meu corpo, não o meu cabelo. Sim, mas o seu corpo, a maneira de vestir, o seu cabelo vai mostrar se você está olhando para o trabalho com comprometimento, com carinho, com cuidado. Porque se você não cuida de você, a impressão que você passa para as pessoas, pelo menos eu sou muito assim, é que você está descuidada eu sou descuidada comigo, você é descuidado com o meu trabalho. Exatamente, estou preguiça de trabalhar. Não. E tem um dress code, Lia. Esses dias eu escrevi no post que a gente tem um grupo e eu escrevi, imagina você ir para um hospital, seu filho está doente e seu médico chega de bermudão e camiseta regata. Que impressão que você vai ter? Você vai olhar assim e falar, uai, peraí. Para dar um choque. Ia dar a pessoa pode acreditar que o médico é o top e tudo, mas ia dar uma falha de comunicação. Na hora você ia duvidar, será que esse médico realmente está aqui sério? Ele veio da praia, será que ele... Né? Será que ele não parou a diversão dele para atender meu filho, tá chateado? Alguma coisa assim. Então, a gente tem que trabalhar isso com certeza. Você tem que estar vestido, adaptado para o local onde você vai estar e para o objetivo que você quer alcançar. Não significa que você é obrigado a vestir, não é obrigado, mas isso tem que ser uma coisa intuitiva. Natural. E se a pessoa não tem intuitiva, ela contrata uma consultora de imagem hoje. Mas o mais importante, mais interessante que eu achei, quando você fala que a mulher precisa primeiro se aceitar, né? Então, assim, não adianta ela gastar dinheiro com roupa, com maquiagem, com você, te contratando, enfim. Vai jogar todo o dinheiro fora. Porque ela vai se olhar e ainda não vai se encontrar. E eu falei no final do primeiro bloco que a gente ia conversar bastante sobre essa questão da autoaceitação, que para mim foi uma das coisas que mais me marcaram no que você falou. Que você falou que a maioria das mulheres não estão satisfeitas com quem elas são. Sim. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas como você tenta ajudá-las? Como é que você consegue, de uma maneira sutil, mostrar quem ela é, olhar para ela, fazer ela olhar para o espelho e ela realmente descobrir uma beleza que ela tem dentro dela? A maioria das clientes, quando elas procuram a gente, elas já têm esse desejo. Que bom. Elas querem dar um start na vida para alguma coisa. E geralmente é porque aconteceu algo? Ou é porque emagreceu muito, ou é porque realmente o armário não serve mais porque alguma engordou, mudança? ou porque agora tem um outro trabalho. E esse é o que mais me chama. São pessoas que adquiriram uma função de outro, foi elevado no trabalho e aí precisa ter um novo visual e não sabe porque está acostumado a andar de tênis, camiseta e jeans. Então a gente começa a trazer uns outros elementos dentro do estilo. Mas quando a pessoa me procura e eu sinto essa falta de aceitação, porque isso é primordial. Se ela não tiver, eu já dispensei várias clientes, ganhando bem, graças a Deus, mas, gente, não vai adiantar eu tratar o armário dela, o estilo dela, se ela não está se aceitando. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias que tem tudo, né? E não tá satisfeita. A minha irmã, ela vai brigar comigo. A minha irmã é assim, eu tô pegando o pé dela, porque ela é muito bonita, ela tem um corpo bacana, e ela tem um trabalho legal, mas parece que nunca está satisfeita com o armário. Tá sempre faltando alguma coisa. Sim. E aí a gente tenta descobrir o que acontece. É claro que esse caso é uma piada. Mas é verdade, eu sei, mas é que tem sempre nós temos uma amiga, uma prima, uma irmã, que tem essa sensação. Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta. Por que será que eu não estou encontrando aquilo que realmente me satisfaz? Né? No caso de clientes, assim, a gente tenta, antes de começar a consultoria em si,
a gente faz todo um histórico da cliente, eu faço um monte de perguntas, eu pego a rotina, ela me mostra imagens do que gosta, do que não gosta, pra gente entender como é que funciona dentro da pessoa. Porque não adianta eu chegar lá e te falar, Lia, você é assim, se eu vou te enfiar, não dá. Não vai combinar e casar ela com, vai com se olhar no comigo. espelho e não vai se conhecer. Sim. Então tem que ter todo um estudo do que realmente é a rotina da pessoa. Hoje a gente está fazendo uma especialização, eu fui para São Paulo agora, onde a gente consegue entender o estilo de vida num contexto todo mental e todo psicológico, a psicologia da imagem. Para dentro da imagem. Por quê? Se ela realmente não está segura a ponto de trocar toda a opinião dela ou de receber novas informações, não adianta você ir. Dar murro em ponta de faca, como se diz, não adianta. Então, e quando você percebe que tem essa abertura, mas tem algumas partes que ela não aceita, eu visto muito grande, meu bumbum é grande, nenhuma calça me serve, fica folgada na cintura e apertada nos quadris, que essa é a maior demanda brasileira. A consultoria de imagem, ela não vai só a sua aparência pelo que eu tô te vendo. Ela vai desde eu brinco com as meninas assim, imagina você ter 15 minutos a mais todo dia de manhã para poder tomar café. É isso que a consultoria faz. Uma das coisas que ela faz por você. Imagina você sair com seu marido e combinar com ele não atrasar. Acabou. Então, por exemplo, semana passada eu atendi uma cliente que a gente fez o teste de cor e ela ficou desesperada que o armário estava todo errado. Não, calma. Vamos aprender a comprar as próximas roupas nos tons certos. E o que você tem no armário, a gente não tira. E favorecer também. Acho que é a questão da pessoa entender o que favorece, não que é proibido, né? Não, às vezes eles pensam que eu vou chegar lá e fazer igual os programas, vou arrancar tudo. Não é isso. A gente vai trazer tudo o que realmente não está combinando mesmo. A gente tira, faz doação, vende no bazar, junta dinheiro para comprar outra coisa para substituir. Não significa que você vai dar fim. Tanta ferramenta, tanto site para vender roupa. Não, e tanto bazar que pega as suas coisas e vende. Então, enfim, a gente traz a consultoria de imagem como uma melhoria para você própria. Eu tive uma outra cliente que queria fazer a consultoria porque o marido estava criticando ela. E eu, esse aí é difícil, porque... Mas o marido está criticando ou você também está se sentindo pois mal, e aí né? eu falei, vamos trazer ele para a consultoria, deixa eu pegar a opinião dele, porque já que é para ele. Então, assim, a gente foi Mas é bacana essas coisas difíceis, porque a gente... É bem desafiador. E aí eu fui conversar com ela e entender por que estava aquele clima. Porque eu não tinha como fazer a consultoria com o marido dela. Eu tinha que fazer com ela, no corpo dela, no que era indicado para a pele dela, para o estilo de vida e tudo. E a gente conseguiu fazer um consenso, ele participou de alguns e foi super bacana. Então, assim, a gente foi entender que era uma insatisfação própria, do qual o marido, qualquer comentário, virava uma bomba de Hiroshima. E, assim, a gente conseguiu ver que, acalmando e trazendo segurança para ela sobre o que ela vestia, ela já estava muito mais segura na hora de se postar. Tá vendo? Aí tudo muda. E aí você tem que... Como é que as pessoas, assim, eu acho que o mais bonito do trabalho e o mais importante das pessoas que estão em casa entenderem é como é importante, sim, a maneira que você veste, a maneira que você está né, cuidando de você, né? O amor que você tem pelo seu cabelo, pela sua pele, não é só pelo corpo, mas enfim, por todo ser que você é. Não adianta fazer tudo isso e ter uma saúde dificultosa, não adianta nada, não está bem com o amor com os filhos, está sempre estressado, não adianta nada isso. Então a gente tem que fazer de uma forma que te complemente. Isso, que tem que ser algo que vai trazer um pouco mais de harmonia para a sua casa e para a sua vida, né? Bom, e aí eu queria também conversar um pouco sobre a questão da autoestima. Essa questão da aceitação, eu acho que é bem parecido e bem próximo da autoestima. E você pega muitas mulheres com autoestima baixa e que você sabe que elas têm algo maravilhoso dentro delas e com o trabalho e com o desenvolver dessa parceria de vocês, elas começam a enxergar o potencial que elas têm, o cuidado, algo maravilhoso que estava guardadinho lá dentro, que ela nem lembrava. Nem sabia que tinha, né? E aí ela fala, poxa, eu nem lembrava que eu era assim, que eu gostava disso. Como é que é? Me conta um Quando eu comecei a entrar na carreira de consultoria de imagem, e eu sabia que era um mercado difícil, ainda mais em Brasília, que não é polo de modas e vários fatores. Eu comecei a fazer uma revista. A gente imprimiu uma revista durante 8 meses, uma vez por mês. E aí eu precisava ter uma equipe que trabalhasse para isso. E eu não tinha grana para poder pagar todo mundo. Então eu comecei a trazer plus size para serem modelos. E aí calhava exatamente nisso que você fala. As meninas que nunca se acharam aptas a fotografarem porque era gorda.
E aí eu, nossa, mas você tem um rosto bonito, vamos focar aqui. Não, mas olha, você tem uma cintura fina, nossa, como você posa bem, você é fotogênica. Deixa eu te ensinar você a se vestir bacana. E isso já era uma consultoria embutida dentro da parceria da pessoa. E eu tenho hoje amigas que eram minhas modelos temporárias, que vieram como um caráter de fazer um favor e se tornaram amigas porque a gente conseguiu trazer uma autoestima bacana para elas. Então, as meninas que chegam para mim, que eu percebo que elas não se amam, então aí eu tenho amigos psicólogos, eu tenho amigos endócrinos, eu tenho amigos artistas que trazem uma autoestima assim, pá, pra gente poder mostrar que aquela pessoa tem condições plenas de executar tudo aquilo que ela tem vontade. E aí você entra com profissionais parceiros para poder tentar mudar um pouco do conceito e mostrar para ela que ela precisa de ajuda também, né? É tão bacana quando a gente pega essas mudanças, você fica assim, ai, você dorme em paz. Não, e você ser instrumento de mudança na vida de uma pessoa, eu acho que não tem preço. Assim, né? A gente tem certas situações que quando eu falo nas palestras, a mulher gorda, todo mundo arregala o olho, sabe? Aí teve pessoas, nossa, mas você fala gorda com uma tranquilidade. Fala mesmo. Gente, mas é a mesma forma de falar magra, é falar gorda. E o gordo não é um xingamento, não é um palavrão. Eu não estou desmerecendo a pessoa por isso. Entendi. A gente está dividindo categorias, como se fosse potinhos, acabou. Não tem essa definição. E aí você sabe, assim, você se aceita bem, né? Isso não é uma ofensa, não deve ser. Hoje a gente tem tantas formas de tratar o assunto gordo de uma forma bacana. Existem feiras maravilhosas no Brasil. As marcas, só para você ter ideia, quando eu comecei com a Amanhã Vou Assim, na época Amanhã Vou Assim, que hoje é Lilian Lemos, a gente, a pesquisa brasiliense era 56% das mulheres brasilienses, TF, elas tinham sobrepeso. Desde 5 quilos para cima. Então, assim, o sobrepeso dentro da categoria do CNPq, ele entra em todo. 56% é muita gente. Muita gente. Então, hoje, esse número é maior, mas em compensação, a quantidade de pessoas que trabalham com isso está 5 vezes mais alto. Então, quando eu falo pessoas que trabalham com isso, eu falo de tudo, tá? Eu falo desde endócrinos, desde médicos, desde consultores de imagem, fábricas, lojistas, tudo que demanda um serviço para esse público, que é um nicho de mercado. Aí a gente está falando da área comercial, não tem nada a ver com sentimento. E já é são pessoas que consomem. É um estudo, né? A mulher plus size, como eu te disse, quando eu me tornei plus, eu queria andar na moda e eu não conseguia encontrar roupa. Eu tinha que mandar fazer, porque as calças eram todas do mesmo jeito. Eu tinha que, você vai para Nova York agora, então traz isso para mim de tal loja. Então, assim, é uma situação que é desagradável. Graças a Deus, hoje o Brasil já está trabalhando em outro formato. Existem muito mais lojas, muitos sites que falam o gordo de uma forma natural. E isso não significa que você é diferente da fatia do mercado. Maravilhoso, Lilian. Eu queria muito agradecer, primeiro, a sua presença. Imagina. E segundo, o seu trabalho, te parabenizar. Realmente é um trabalho muito legal, muito bonito, que eu acho que não só as mulheres plus size, mas eu acho que todas as mulheres em geral precisam desse cuidado e precisam enxergar e ter esse olhar, que elas se aceitem, que elas procurem uma profissional para que, né, ajudem ela a se amar mais, e que ela possa se sentir melhor e ser mais feliz, que eu acho que é o nosso objetivo, né? Então, muito obrigada, sucesso para você. Imagina, a gente se vê na próxima semana aqui no programa Vida em Conexão. Just hold tight to my hand. There's no need